nome do Senhor. Hoje, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, louvado seja o nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Hoje, domingo da Páscoa, e nós sabemos que a nossa verdadeira Páscoa é Cristo. Louvado seja Deus. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: do Pai, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a verdadeira Páscoa não é o coelho, a verdadeira Páscoa não é o ovo de chocolate, a verdadeira Páscoa é Cristo. Louvado seja Deus. E Cristo, quando estava ali na cruz, ele falou 7 palavras. Louvado seja Deus. E das 7 palavras que Jesus falou na cruz, a penúltima e a última foi essas duas que estão escritas aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo de número 30, e diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Louvado seja Deus. Pai, Senhor, pode ficar à vontade, pode pegar. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, depois que Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E havendo inclinado o seu espírito, e havendo inclinado a cabeça, entregou o seu espírito. Louvado seja Deus. Cristo morreu para nos dar vida. Cristo morreu para pagar a nossa dívida. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Cristo morreu para nos dar salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, queridos e amados irmãos, Pai Senhor, varão, ele aqui, está vindo da escola, vai ver,
Pai, Senhor. Oi. Pode pegar literatura aí, tá aí dentro aí, tá? E aí, se quiser ir pra ali, pra aquele lado lá é melhor, lá tá mais movimentado, viu? A esposa já tá ali, já pode ficar lá com ela, fique à vontade lá, tá? Mas, meus queridos e amados irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, há 2000 anos atrás, Jesus veio como 100% Deus, 100% Deus. Mateus, capítulo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 23, olha o que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocarás o nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Cristo, 100% Deus. Cristo, 100% homem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. E foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E havendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aleluia. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo 100% Deus, Cristo 100% homem. Só que há uma diferença de Jesus Cristo como Deus e Jesus Cristo como homem. E qual é a diferença? A diferença é que Jesus como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Jesus como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. Jesus como homem, ele nasce de uma virgem. Jesus como Deus, ele vem buscar uma virgem, a igreja. Jesus como homem, ele dorme num barco no meio de uma tempestade. Jesus como Deus, o salmista no Salmo 121 diz que ele não dorme nem tosquenejará. Jesus como homem, ele teve fome no deserto. Jesus como Deus, ele sacia a minha e a tua fome espiritual. Jesus como Deus, como homem, ele teve sede lá na cruz. Jesus como Deus, ele sacia a minha e a tua sede espiritual. Jesus como homem, ele passa pela morte. Jesus como Deus, ele vence a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus como homem, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Jesus como Deus, ele vem num cavalo branco para prestar conta com os rebeldes. Jesus como homem, ele foi chamado de carpinteiro. Compre agora o Mega Cápia Júlia Tavares. Boa sorte para você. Jesus como homem, ele foi chamado de carpinteiro. Jesus como Deus, ele é chamado Rei dos Reis, Senhor
dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós meditamos em Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante, olha o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante. Maria Madalena e a outra Maria. Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante. E no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E houve quando elas chegaram lá, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, porque um anjo descendo do céu chegou removendo a pedra. O seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas, com medo e apavorados, ficaram como se tivesse morto. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, já ressuscitou como havia dito. Vem e vê o lugar aonde ele estava. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não está mais no sepulcro, Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais diante do sinédrio, Jesus não está diante da multidão, Jesus está sentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 55 e 56, fala de Estevão, o primeiro mártir. E quando ele estava sendo apedrejado ali, o versículo 55 de Atos 7 diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à sua direita. E no versículo 56 ele disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Jesus disse: o que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao 3, olha a revelação que João vai nos trazer. Ele diz no versículo 1 de Apocalipse 5: e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar o seu selo? Aí olha o que ele diz no versículo 3: porque ninguém no céu, porque Jesus estava na terra,
nem na terra. Por que ninguém na terra? Porque Jesus já estava chegando no céu. Nem debaixo da terra. Por que ninguém debaixo da terra? Porque Jesus já havia ressuscitado. Podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, de ler o livro e de olhar para ele. Aí veio um dos anciões e me disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vivo, igreja. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu todos os seus inimigos para nos dar vitória. Jesus venceu a meretriz. Jesus venceu a besta, o anticristo. Jesus venceu o falso profeta. Jesus venceu o dragão, o diabo. Jesus venceu os incrédulos. E o último inimigo que Jesus venceu foi a morte. O único inimigo, o último inimigo que Jesus venceu foi a morte. E Jesus disse: Pai, está consumado. Ele inclina a cabeça e entrega o seu espírito ao Pai. Aleluia. Aleluia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, Mateus capítulo 28, versículo 18, que ele se apresenta para os seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 57, ele diz no 53: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos dar vitória. Aleluia. Só podemos ser vitoriosos na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1. Quando João tem ali a visão do Cristo glorificado, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 17 e 18, ele diz assim: o 17 ele diz: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto.
Mas ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Chave na Bíblia significa autoridade. Quando Jesus diz: eu tenho a chave da morte e do inferno, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno, eu tenho autoridade sobre todos os demônios das trevas. Louvado